chegou a entrar, fala pra entrar na transmissão. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês de novo. E a gente está só esperando a Luciana, a nossa convidada de hoje, para a gente estar falando sobre o nosso tema. Boa noite. Boa noite, Lu. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Então vamos lá, gente. A gente está aqui junto com o PSB para poder estar falando mais uma vez um pouquinho com vocês sobre assuntos que vão fazer a gente pensar e, com isso, a gente conseguir sobreviver melhor nessa pandemia. Aqui comigo está a Luciana Pinto, e a gente vai estar falando sobre empatia em tempos de pandemia. Lu, você está conseguindo me ouvir bem? Tô conseguindo ouvir bem. Então tá. Quando nós da executiva, a gente se reúne para poder estar falando sobre alguma coisa que venha ajudar vocês, que venha ajudar a gente enquanto pessoa, né, enquanto senso comum, a gente, na outra live que fizemos juntos, fizemos com a professora Roberta Viola, que foi muito bacana, porque falou sobre o vírus, né? E eu acredito que foi muito bom. E agora a gente vai estar falando sobre empatia em tempos de pandemia, né? Eu quero chamar vocês para a gente pensar sobre esse tema e juntos a gente poder debater um pouquinho com isso, eu e a Luciana e vocês. Eu estava pesquisando, Lu, no dicionário, porque empatia é um tema que está muito, né, nas redes sociais, mas será que as pessoas conhecem mesmo, sabe o que é empatia, né? A gente está muito presente no nosso dia a dia, a pandemia. Mas então eu estava pesquisando lá no dicionário e vi que a empatia ela tem duas classificações. A faculdade de compreender emocionalmente um objeto ou um quadro, que é o que a gente mais ouve, né? A empatia é aquela coisa de se colocar no lugar do outro. E aí a segunda fala é a capacidade de projetar a personalidade de alguém num objeto, de forma que este pareça como que impregnado nela, ou seja, é aquela coisa da gente se colocar mesmo no lugar do outro. É mais ou menos isso que eu li lá no dicionário, porque nós estamos aqui, a Lu é professora, a gente vai falar um pouquinho sobre os professores, né? Porque a gente está se colocando muito no meio dos jovens, quando tem ou não tem Enem, da população, trabalha ou não trabalha, mas também tem os professores nisso daí, né? Como é que eles ficaram
nisso tudo? Primeiro, boa noite, né? Boa noite para todo mundo, né? O termo empatia está sendo muito fomentado nesse momento de pandemia, acho que o tema é muito pertinente, porque se é essa capacidade, né, de colocar-se no lugar do outro, a gente tem que entender que existem N situações numa pandemia, existe toda uma complexidade da sociedade, tem gente que está em casa porque quer, tem gente que está em casa por obrigação, tem gente que está em casa porque foi mandado embora do trabalho, tem gente que está em casa por um decreto, às vezes uma lei municipal, federal, estadual, mas não queria estar. Tem gente que não está em casa porque tem que trabalhar ou porque não quer ficar em casa. Então, são muitas situações numa pandemia que a gente precisa considerar. E aí, E aí, o que acontece? A gente precisa entender que uma população, né, uma sociedade, às vezes eu me lembro quando o professor falava sociedade na escola, eu não entendia muito bem o termo sociedade. A gente tem que entender que uma sociedade, né, é um grupo de pessoas, né, é a população. Cada pessoa tem uma realidade de vida. Então, se existe cada pessoa com uma realidade, quando eu penso no termo empatia, eu abro um leque enorme de situações. Como eu vou me colocar no lugar de tantas pessoas que têm situações tão diferentes quanto a minha? Então, resumidamente, né, essa capacidade, né, de colocar-se no lugar do outro, de tentar enxergar um problema, uma situação, no lugar daquela pessoa que vivencia essa situação, não é um trabalho fácil. Até porque você tem que pensar que cada pessoa tendo a sua realidade, a sua história de vida, a sua personalidade, né, as suas crenças, os seus valores, cada um tem dentro de si uma maneira de enxergar o mundo. Então, essa capacidade de você se anular e tentar entender a situação que aquela pessoa está vivendo, com o olhar daquela pessoa, com aquele sentimento, isso é muito difícil. Porque nós somos pessoas, de modo geral, nós somos seres individualistas. E a empatia, ela precisa que cada um faça um trabalho, né, de tentar anular um pouco esse individualismo para que você consiga ter espaço dentro de você para você conseguir fazer esse transporte, né, de pessoa para pessoa. Então é muito complicado. Não é impossível, mas eu acho que é por isso, né, por toda essa complexidade de pessoas, de sentimentos e vivências, que a gente tem dificuldade de colocar isso em prática. Na verdade, a gente vê muito isso nas redes sociais, mas na hora da gente colocar em prática é muito difícil. Ainda mais quando acontecem situações de você não concordar com aquela pessoa, quando você não concorda, quando você não aceita o jeito daquela pessoa, quando você não aceita as crenças daquela pessoa, ou quando você não concorda com a maneira que aquela pessoa vive a vida, é muito difícil, quando você já tem essa negação, você se colocar no lugar daquela pessoa. Porque a primeira atitude nossa é de julgar o outro. Por que é que a gente julga o outro? Porque a gente olha a situação daquela pessoa com os nossos olhos. Mas o trabalho da empatia é tentar olhar a situação daquela pessoa pelo olhar dela. É um trabalho muito difícil. É um desafio, né? Ainda mais que você está falando de uma prática que também está interligada a sentimento. Porque às vezes você pensa assim, aquela pessoa é tão simpática, né? Fala com todo mundo, é tão legal, é uma pessoa agradável, é uma pessoa sempre sorridente, é uma pessoa sempre autoastral, mas essa pessoa é simpática. Não quer dizer que essa pessoa seja empática. Porque simpatia, né,
essa capacidade que a pessoa tem de conquistar, essa inteligência que a pessoa tem de lidar com o outro, né? De estar sempre no momento de alto astral, tentando resolver as situações ali. Agora, empatia não. Empatia requer um trabalho de dentro para fora, porque precisa que a gente consiga, né, esvaziar um pouco dos nossos valores. Eu não acredito, como historiadora, que você consiga 100%, né? Porque a gente aprende na história que ninguém é neutro 100%, ninguém é 100%. Você não tem essa capacidade de anular-se, mas tentar diminuir um pouco o seu ego, o seu eu, para que você consiga entender um pouco a situação de que cada um está vivendo. Eu tentei explicar, consegui? Não, sim, com certeza, porque é o que você falou. Acho que o maior obstáculo nosso, o nosso maior vilão é a gente acaba pensando da nossa forma. A gente entende do nosso jeito e aí acaba sendo, muitas das vezes, a gente é simpático, mas não cria aquele sentimento de empatia. E Sim. com isso, nesse meio da pandemia, onde tem vários cenários, na política, é na saúde, é o emprego, é na escola, são os estudantes. Como que a gente pode desenvolver esse sentimento, esse olhar de empatia, quando a gente acaba vendo o aluno que muitas das vezes não tem condições de estudar? O professor que jogaram na mesa dele, agora você é um professor virtual. Então agora você dá aula virtual sem muitas das vezes ter tido um treinamento, uma capacitação, até mesmo uma ajuda para ter os materiais necessários. Na saúde, né, com a Covid contaminando, matando, e aí você não sabe se trabalha ou fica em casa. O que a gente hoje quer tentar, junto com as pessoas que estão com a gente, é ajudar a desenvolver isso, porque eu tenho visto muita gente solidário, mas quando você se coloca, como a gente viu aqui, né, quando você começa a buscar as mesmas afinidades, a gente consegue, de fato e de verdade, ter ações que sejam mais eficazes, né? Que produzam mais resultado na nossa sociedade, seja ela em pequena ou média ou grande escala, né? Eu sempre falo isso para o meu filho e falo sempre isso para os meus alunos. Jesus, ele falou assim, você não precisa fazer muita coisa. Se você amar a Deus e amar o próximo, ele não vem nem anular os outros mandamentos. Ele falou, não, só esse aí já resolve. Porque naquela época, né, havia toda uma discussão de se cumprir leis, de como, do que Jesus vinha fazer na sociedade, se era obrigatório cumprir os mandamentos, e as pessoas falavam isso. Ele resumiu tudo em duas coisas. Se você ama a Deus, aí é claro que ele está falando de uma crença, e ele falou, não, se você amar o seu próximo, todos os outros mandamentos você vai cumprir. Então é uma coisa simples. Na verdade, quando você ama o próximo, o que você faz, na verdade, é ter empatia. Porque você coloca-se no lugar daquela pessoa. E aí você começa a entender o que, na verdade, Jesus falou. Então eu estou dando um exemplo de algo, né, que é muito popular, que é a figura de Jesus, para a gente entender que Jesus ele fala, olha, você não precisa fazer muito, se você amar o seu próximo, você vai automaticamente se colocar no lugar dele. E aí, quando você pega sociedades antigas, por exemplo, a China antiga, no taoísmo, você vê todo esse equilíbrio das pessoas tentando pensar. Às vezes, né, quando um guerreiro, né, na China antiga falava sobre matar os seus inimigos e tal, a ideia eles sempre falavam, olha, ninguém é tão mal e ninguém é tão bom. Então, quando eu começo a pesar esses valores, né, esses sentimentos de amor, de que ninguém é tão mal assim, eu começo a esvaziar um pouco todo o julgamento que eu tenho, todos os meus preconceitos, todos esses conceitos que eu já tenho, né, que já vem na minha frente.
Porque isso é fruto de uma construção, de quem nós somos. Nós somos seres que fomos construídos a partir da nossa vivência. Então, é claro que quando você olha, num primeiro momento, você vai olhar para a situação daquela pessoa com o seu olhar. É instintivo, é natural, né? Mas, quando eu acho que é o primeiro passo quando a gente fala de empatia, quando eu tenho a consciência, quando eu tenho esse conhecimento, esse esclarecimento de que eu preciso, né, esvaziar-me um pouco de mim mesma para tentar compreender a situação do outro. Às vezes é porque a gente pensa muito em aceitar aquela situação. Ah, não concordo com aquilo ali, então a gente não cria empatia com aquilo que a gente não concorda. Só se a gente fizer um trabalho de esvaziar-se dos nossos julgamentos, né? E aí, a partir daí, aí sim, aí eu consigo ter essa consciência. Não, isso aqui é meu valor moral. Peraí, deixa eu me colocar no lugar do outro. A Roberta está fazendo uma pergunta aqui. Como as instituições religiosas podem ajudar nessa questão? Eu dei o exemplo de Jesus porque ele é uma figura muito popular. Dei o exemplo do taoísmo, que é uma religião muito antiga da China antiga, que fala sobre isso. Buda, né? Que o budismo é uma religião muito antiga, Buda também falava isso. Que a ideia do Buda era quando ele sempre prezava o respeito ao próximo, o respeito ao outro, né? Quando ele abdica de toda a sua riqueza, o budismo tem essa clareza, quando eles abdicam de todo, o Buda, ele abdica de toda a sua riqueza, ele sai do seu palácio e vai ajudar o outro. Ele abdica de tudo e ele vai ajudar o próximo. Por que ele faz isso? Porque ele viveu no palácio durante muito tempo e um dia, quando ele sai escondido, ele vê que fora do palácio a realidade era muito diferente da dele. Então, eu acho que as religiões, elas ajudam nesse sentido quando os líderes dessas religiões têm empatia e têm essa compreensão de que eu preciso primeiro ter o conhecimento de quem eu sou, dos meus valores, para depois sim eu explicar que esse autoconhecimento ele precisa ser claro para cada um, para que você, quando você tiver nesse trabalho de julgar antes de se colocar, ele fala assim, olha, pensa bem, isso é de você. Você já pensou a realidade do seu colega lá? Porque, como eu disse, o que é instinto de cada um de nós é rejeitar aquilo que a gente não concorda. Agora, esse trabalho tem que ser de um autoconhecimento. E as religiões, de forma geral, respondendo ainda a pergunta da Roberta, elas ajudam nesse autoconhecimento, né? Uma terapia ajuda nesse autoconhecimento. Eu acho que o conhecimento, o esclarecimento, o estudo, né, do outro e de si mesmo também ajuda no esclarecimento, no conhecimento. Então, quando você conhece um pouco, Sócrates falava, conhece-te a ti mesmo, né? Então, quando você conhece um pouco de si mesmo, fica mais fácil você detectar. Você liga um radar e fala assim, ih, caramba, isso aqui é Bruna, isso aqui é Luciana, isso aqui são os meus valores. Espera aí, não volta, eu vou agora tentar me colocar nos valores daquela pessoa. Entendeu? E aí, Bruna, voltando à sua pergunta, né? Quanto às questões que a gente vê hoje, você tem situações muito complicadas na escola, né? Você tem, primeiro que você precisa pensar que existem escolas públicas e particulares. E dentro das escolas públicas, existem escolas federais, escolas municipais, existem escolas técnicas, escolas militares, e cada um tem uma realidade, tem um público. A gente não pode achar que toda escola pública tem o mesmo tipo de aluno, porque não tem, né? Hoje eu estava lendo que uma escola de uma área militar não cancelou as aulas. E talvez todos os brasileiros, às vezes o brasileiro está pensando que em todos os lugares as escolas pararam, e não pararam. Estão fechadas, né? E nem em todo lugar está fechada. Tem uma escola militar que está funcionando em um determinado estado do Brasil, e a reportagem era justamente sobre isso, que nessa escola que ainda está funcionando, em regime de semi-internato, os alunos dormem lá, e alguns casos de Covid começaram a aparecer. Então, a doença está na escola, mas a escola ainda não fechou.
Então, é uma situação, a gente tem que se colocar no lugar desse aluno, a gente tem que tentar entender o porquê que esse aluno está lá. Porque às vezes é muito fácil para a gente falar assim, se fosse meu filho eu trazia embora. Isso. Né? Mas será que o aluno que se sacrificou tanto para estar ali, ele pode vir embora? Será que todo mundo vai ter essa outra oportunidade? Então a gente às vezes responde, age no primeiro momento por impulso, por instinto, mas a Roberta botou aqui epicar 200 casos. Então assim, são situações... Sem querer te cortar, Lô, até os professores, né? Porque eles também, né? Poxa, será que eles estão confortáveis em dar aula e ver os alunos, né? Como a Roberta colocou aqui, 200 casos, e mesmo assim eles têm que dar aula. Imagina lidar com todo o psicológico do aluno, do professor, do servente, né? Que de repente não queria estar ali, mas está. Então é muito fácil a gente chegar e falar, por que está tendo aula? Por que não acaba? É muito complicado, porque a nossa reação é realmente dar o nosso julgamento. Mas em tempo de uma pandemia, a gente precisa criar um pouco mais, né, desse exercício de reflexão para ter essas empatias. Porque, por exemplo, você falou do professor e a gente está falando de uma determinada escola, mas as escolas, tem escola que o aluno está tendo aula pelo WhatsApp, o professor fica o dia inteiro no WhatsApp, às vezes respondendo aluno, porque o horário da aula vamos dizer, de 8 a meio-dia, às 3 horas da tarde o aluno ainda não conseguiu resolver o problema. E aí o professor, ele tem que ter o horário dele para fazer a aula, para descansar, para almoçar, mas às vezes ele fica, ele tem esse sentimento. Ele se coloca no lugar do aluno que está desesperado, que não está conseguindo fazer o exercício. Então, aí ele vai lá e responde. Enquanto às vezes tem outro professor que acha melhor não responder para criar um hábito do aluno de estar no momento, todo mundo conectado junto no mesmo horário. E aí, às vezes, quando, por exemplo, eu estou dando o exemplo do professor, quando um professor não age da mesma maneira que a gente age quanto professor, a nossa tendência natural é falar assim, fulano tá errado, ai que absurdo. Mas o que a gente precisa nesse tempo de pandemia, porque são inúmeras situações, é tentar ter esse esforço de se colocar um pouco no lugar daquela outra pessoa, mesmo você concordando ou não. Porque aí sim, porque aí a gente começa a criar relações mais harmônicas. Entendeu? E eu acho que quando a gente cria essas relações mais harmônicas, a gente também consegue ter uma cabeça mais fria, né? Mais racional, para buscar soluções. Porque, bem ou mal, a gente está vivendo numa pandemia e todos nós somos uma única sociedade. Então, se a gente vive junto, né? Junto em sociedade, a gente precisa ter essa harmonia. Porque num tempo de pandemia, as pessoas já estão muito alarmadas, já estão muito fragilizadas, as pessoas já estão desesperadas, né? Eu estava lendo um estudo da UNB, de um mestrado que saiu há pouco tempo, que fala que nós somos a nação mais ansiosa do mundo. E aí, essa ansiedade dentro de você liga a televisão, só vê tragédia. Você liga a televisão, só vê morte. Tá cavando uma vala para enterrar um monte de caixão. A gente fica desesperado. E enquanto isso, aí daqui a pouco você muda de canal, tem um outro canal, o pessoal indo pra rua porque precisa trabalhar, porque tá passando fome. Então, uma hora você, né, vê aqueles caixões e quer que todo mundo fique em casa, e hora você quer que a pessoa que está passando fome possa ir trabalhar. E a gente fica nessa situação. Mas, primeiro, por isso que eu estou falando, num tempo de pandemia, está todo mundo com os nervos muito à flor da pele. Então, é preciso, né, que cada um, né, de nós entenda um pouco os nossos sentimentos, porque a empatia tem que vir de dentro para fora. Porque se for apenas sorriso, é simpatia. Se for apenas uma ação, eu estou vendo alguém passar uma fome, você vai ali dar uma cesta básica, é uma ação solidária. Mas a empatia não. A empatia vai muito além de uma ação. Ela é também um sentimento. É um sentimento que vem de dentro para fora, que vai gerar uma ação. Você pode buscar uma solução
para ajudar aquela pessoa a partir do momento que você se coloca no lugar dela. E talvez seja uma solução muito mais sólida, efetiva, do que uma coisa imediata. Né? Sim, e verdade. Como nós estávamos conversando um pouquinho antes da nossa live, você comentou sobre uma frase que tem tudo a ver com o que você falou agora. Estamos no mesmo mar, mas não no mesmo barco. E quando a gente para pensar nessa colocação, porque realmente está todo mundo na mesma situação. De repente, nós não estejamos no nível de um empresário que está quase quebrando, ou de uma escola que está cheia de problema, ou de uma família que perdeu o emprego e não sabe o que fazer, mas estamos todos no mesmo barco, agora no mesmo mar. Mas o problema é o barco que cada um pega, que cada um navega. Por isso existe toda essa insatisfação, por isso existe... Eu vejo que as pessoas estão ficando perdidas. Elas não estão conseguindo entender mais qual o caminho. Como você falou, uma hora, num canal, a gente tem vontade que volte tudo ao normal e volte a trabalhar. No outro canal, a gente tem vontade de não, ninguém sai, fica todo mundo em casa. Né? Você lê uma matéria e você tem vontade de mudar. Você já lê outra matéria e você pensa, poxa, acho que nada vai mudar. Então, quando a gente não consegue notícias, matérias ou lives como essas que deem um norte, que nos ajude a entender, né? Porque você vê, as pessoas, elas começam a perguntar porque há essa lacuna, né? Criou-se essa lacuna no nosso meio. Porque as pessoas não estão entendendo. Por que a gente não pega o mesmo barco? Se a gente está navegando no mesmo mar, por que a gente não começa? Peraí, deixa eu pensar, o que eu posso fazer aqui no meu bairro, aqui na minha cidade? Né? Saquarema é um município pequeno, não é tão grande igual a outros. Né? Existem várias ações que poderíamos estar fazendo, que poderíamos nos unir, né? Como a Roberta falou há pouco, como que a instituição religiosa pode ajudar. E pode ajudar em muito, porque você tem uma palavra de conscientização quando ela é bem usada, né? Quando ela tem base. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa frase. Estamos no mesmo mar, mas não no mesmo barco. O mar todo mundo está na pandemia. Tá todo mundo no mesmo mar, tá todo mundo na pandemia. O mar acho que tá meio revolto, né? Aquele mar tá revolto, difícil. não é mar de marinheiro, tá todo mundo tá igual no mesmo o mar de Saquarema, né? De Itaúna com ressaca. Isso, tá todo mundo realmente no mesmo mar. Eu ouvi essa frase, a primeira vez que eu li essa frase foi do Padre Fábio. E ele fez toda uma reflexão sobre isso, sabe? E eu achei muito interessante, porque no início as pessoas falavam assim, tá todo mundo na mesma chuva, tá todo mundo no mesmo barco. E ele falou, não, a gente não tá no mesmo barco. A gente tá no mesmo mar. E depois disso, eu vi as pessoas criar algumas charges, né? Com o mar assim revolto. Aí no mar tinha um iate, tinha um transatlântico, tinha uma canoa, tinha um barco simples, tinha uma jangada, né? E no mar você pode entrar de prancha e se você se você cair do barco, você vai entrar no mar e vai ficar até nadando, normal. Então, assim, o mar é a pandemia. Tá todo mundo na pandemia. A pandemia é um fenômeno global, né? A gente nunca teve, ao longo da história da humanidade, uma pandemia global. É a primeira da história, né? Porque nós já tivemos pandemias localizadas, generalizadas. Por exemplo, a peste negra no século XIV, ela varre a Europa. Isso é generalizado. A gente já teve epidemia aqui desde o século XVI no Brasil, exterminou parte das nossas populações indígenas. Mas, assim, essa pandemia ela é muito pontual porque ela é global, o mundo inteiro. Né? A Unicef estima, né, que 1/3 das crianças e adolescentes do planeta estão fora da escola, estão parados.
Isso, a pesquisa mais recente, até que a China começou a liberar as escolas. Porque a China estava de reclusão, a maior população do planeta, e a Índia. Então você pega os dois países mais populosos do mundo, cria um isolamento social, então você imagina, né? E fora os outros países do mundo, países da Europa, países da América. Então, a Unicef calculou que 1/3 das crianças e adolescentes do planeta estavam em casa. Então, você tem uma pandemia mundial. Então, realmente, estamos no mesmo mar. Todo mundo, a gente está no mesmo mar. Só que os barcos desse mar, eles são diferentes. Os barcos são diferentes. Porque você vê que tem pessoas que passam pela pandemia numa situação mais simples. Por exemplo, eu estou em casa, eu estou dando aula em casa, eu estou trabalhando 3 vezes mais, mas eu estou dentro da minha casa. Então, mudou a minha rotina, eu estou trabalhando mais? Sim. Então, meu barco é um. Agora, eu converso com pessoas que, por exemplo, trabalham numa fábrica e essas pessoas tiveram férias coletivas e parte do seu salário reduzido. Essas pessoas estão em casa, não como eu, trabalhando. Eu estou trabalhando. Estou trabalhando dobrado, triplicado? Sim, mas eu estou trabalhando. Mas essas pessoas estão em casa porque a fábrica fechou e deu férias coletivas e essas pessoas tiveram redução salarial. Então, o barco dela é o mesmo do meu? Não. Porque eu estou trabalhando mais, mas estou recebendo a mesma coisa. Graças a Deus, o meu salário não foi reduzido. Agora, tem gente que teve redução salarial, está em casa, mas preferia estar trabalhando. Agora, pega o exemplo de funcionários dos frigoríficos do Brasil, que hoje tem um grande índice de infestação da Covid. Hoje o vírus está se proliferando dentro dos frigoríficos. Por quê? É um trabalho onde as pessoas ficam confinadas num ambiente frio e ali está todo mundo aglomerado. Então, hoje, a Covid se espalhou dentro dos frigoríficos do Brasil. Então, essas pessoas estão trabalhando, mas olha a realidade delas. É a mesma da minha? Não é. E aí, a gente pega o profissional de saúde que está lá no hospital, na linha de frente, né? E às vezes a gente pensa muito no médico, no enfermeiro, no técnico de enfermagem, mas já pensou no profissional da limpeza, que tem que limpar cada parte daqueles cômodos do hospital, porque o vírus é minúsculo e pode se alojar em qualquer canto? Então, já pensou como essas pessoas também estão na linha de frente? A realidade delas de ir e trabalhar é completamente diferente da minha? Eu estou trabalhando, mas essa pessoa também está trabalhando. Mas as nossas realidades são diferentes. Então, todos nós estamos no mesmo mar, no mar da pandemia. Agora, os nossos barcos são diferentes, porque você vê, a nossa cidade, Saquarema, o setor mais importante de Saquarema é o setor terciário. Eu sempre ensino isso para os meus alunos. É o setor mais forte de Saquarema. Saquarema, ele vive... a economia de Saquarema, ela gira em torno, basicamente, da prefeitura, em primeiro lugar, o setor terciário, e depois você tem outros setores da economia. O primário, agricultura, pequeno e médio agricultor, e o secundário, que é a indústria, que é pequena em Saquarema ainda. Então, o comércio é o grande carro-chefe, né, da economia saquaremense. E o que você vê? Você vê um comércio fechado desde a metade de março. Hoje nós já estamos no final de maio. Já passaram 60 dias, mais de 2 meses, né? E ainda não teve nenhuma medida da prefeitura em relação a ajudar, né, a tentar minimizar o dano desse comerciante. Então, esse comerciante que está com a loja fechada ou abrindo meio que clandestinamente, ele está no mesmo mar que eu, no mar da pandemia. Mas o barco dele é igual ao meu? Não é. O barco dele é diferente. Então, a gente precisa entender que cada pessoa tem uma realidade de vida. Concordando você ou não, concordando eu ou não, as realidades são diferentes. E como a empatia ajuda? Ajuda no sentido que quando você se coloca um pouco no lugar dessa outra pessoa, você julga menos. E você passa a ter uma relação mais harmônica na sociedade. E no momento que a gente tem de tanta polarização, de tanta discussão, de tantos fake news, sabe?
de tanto bate-boca, de tanto extremismo, você consegue agora, num momento desse, quando você fala de empatia, você consegue jogar uma semente, eu acho que na mente de alguém, para que quando amanhã ou depois a gente veja uma situação, eu possa ligar o meu alerta, falar assim, não, olha só, Luciana, tem um pouco de empatia por aquela situação ali. Eu vou dar um exemplo sobre essa questão do isolamento, que até um dia você comentou. Que existem pessoas que têm problemas de ansiedade, de síndrome do pânico, de depressão, que não podem, sabem, né? não conseguem ficar em casa nesse isolamento social. Tem dificuldade de ficar direto em casa por conta do isolamento social. Então, essas pessoas já têm um problema emocional, uma dificuldade de ficar em casa. E não conseguem. Então, quando uma pessoa dessa, às vezes, até está sem ir ao especialista, porque às vezes não está conseguindo marcar, porque está fechado, né? Porque não pode ficar em ambiente fechado. Então, imagina essa pessoa que às vezes, muitas vezes até parou o tratamento ou está sem um remédio, essa pessoa está na rua. Se eu não tiver um pouco de empatia, eu vou reclamar dessa pessoa. Entendeu? Agora, quando eu tenho Verdade. a empatia... Você vai de me achar colocar... que ela quer ficar na rua, né? Sim. Se eu não tenho essa empatia, a primeira coisa que eu vou fazer é julgar. Eu vou apontar o dedo, eu vou reclamar, porque eu vou olhar com o meu olhar. Dizer, não, tem que ficar em casa, porque a propagação da doença está aí, está matando, já matou mais de 20 mil pessoas no Brasil. Isso é uma coisa. Mas agora, quando eu tenho empatia, quando eu consigo olhar aquela situação, me colocando no lugar daquela pessoa, tentando entender o sentimento daquela pessoa que leva aquela pessoa a sair, eu já vou ter um olhar diferente, uma visão diferente, e eu vou tentar procurar, né, até se eu puder, no caso, dar uma ajuda, mas uma ajuda muito mais direcionada. Porque colocar-se no lugar do outro tem isso também. Você consegue dar ajudas mais solucionadas, mais direcionadas, mais objetivas. Você consegue, às vezes, alcançar a necessidade profunda daquela pessoa e tentar dar uma solução mais concreta para a necessidade dela. Entendeu? Entendi, porque é como a gente estava falando, né? Essas pessoas que têm essas síndromes, eu tenho amigas que estavam comentando que a mãe dela está surtando porque ela não tem mais como ajudar, a mãe precisa sair, a mãe precisa ver gente. E a outra amiga que o amigo perdeu o emprego, então ele não tem mais condições de ir ao médico para se tratar, comprar os remédios. Então são situações de pessoas que às vezes você vê na rua, porque preciso fazer uma caminhada, né? Em Saquarema temos muitos lugares para a gente fazer uma caminhada. Quem mora perto da praia, então, maravilhoso. Mas aí você vê aquela pessoa andando e já não consegue ter esse sentimento de empatia, de, poxa, por que ela está ali? A gente já logo vai falar que ela está andando à toa. Minha filha tem problema de asma, então ela não consegue ficar com a máscara muito tempo. E aí, de repente, se você vê-la na rua sem máscara, vai falar, poxa, por que aquela menina está andando sem máscara? Não sabe que tem que andar com máscara? Então, são situações que acabam se agravando, né? A gente já está com tantas preocupações, os nossos nervos estão tão à flor da pele, como você falou, dependendo do barco em que a gente esteja, da dificuldade em que a gente se encontre. A gente está tão, às vezes, preocupado demais e ainda, se você não encontra no outro, seja seu vizinho, seja seus amigos, seja um companheiro de trabalho, se você não encontra no outro aquele desejo de querer se colocar no seu lugar, fica muito difícil. Né? Hoje em dia, nós temos várias pessoas trabalhando de home office. E muitas delas, de repente, não sabiam lidar com a informática, com tantos programas que você tem que baixar para você ter um trabalho eficaz. Porque você está na sua empresa, a sua empresa te dá todas as ferramentas. A melhor internet, o melhor computador,
Se qualquer problema, chama o técnico vem na hora, tem uma supervisora para te treinar, né? Agora, se você não... Se você em casa, você tem que ser técnico, você tem que ser sua supervisora, tem que ser tudo. Você trabalha muito mais, como você falou. Você não trabalhava tanto dando aula como está trabalhando agora em casa. Sim, é verdade. Mas, né? E às vezes isso acaba ficando muito desgastante, né? E aí a gente quer sair, a gente quer ver gente. Então, realmente, nos dias de hoje, a gente precisa desenvolver isso. Até porque temos filhos, né? E os jovens, eles têm uma grande dificuldade, o adolescente principalmente, né? Porque está naquela fase de que eu posso tudo, quem sabe sou eu. E fazer o adolescente enxergar que ele tem que ficar em casa. Eu não sei como é que está a sua dificuldade com os jovens na hora de, né, os seus adolescentes, seus alunos, que você dá aula para 6º ano também, não é? Então, fazer esse aluno estudar em casa. Sentar e ficar ali, ler, fazer os exercícios, são coisas que nós nunca vivemos. E tem muito juiz, né, para nos julgar, a sua área, a minha área, né? Tem sempre alguém para nos direcionar. Mas uma grande parte, não sei se você vai concordar comigo, mas a grande parte das orientações que a gente recebe, poucas são efetivas porque não há o desejo de empatia, não há o desejo de se colocar no nosso lugar, não há o desejo de entender a nossa realidade, né? Eu me preocupo muito, assim, às vezes eu fico baixando aula, eu peco até por excesso, porque eu quero botar tanta coisa para ajudar o aluno, que no final eu botei coisa demais, assim. Mas eu fico com essa preocupação. Aí, por outro lado, às vezes eu estou pensando tanto no aluno que eu vou cansar os pais que têm que ajudar esse aluno. Então, esse trabalho de empatia, a gente tem que tentar fazer todo o tempo, assim. É muito difícil. Porque quando eu falo de uma aula, de um aluno, eu também tenho que pensar nos pais, que às vezes estão em casa, ou às vezes é para trabalhar, às vezes não tem noção daquele conteúdo, às vezes não tem tanta noção de informática, ou não vão saber explicar direito. Eu tenho que tentar fazer isso. Mas é fácil? Não, não é. Às vezes eu erro também. Eu estou aqui conversando com você, mas eu tenho N erros nesse aspecto. E é muito difícil, porque a gente tentar se colocar, uma coisa que é importante é que a empatia, ela vem de caráter individual, mas ela também gera ações coletivas. E é importante falar isso para que as pessoas pensem, porque quando a gente tem empatia e tem um caráter individual, é uma coisa, você se coloca no lugar de uma pessoa especificamente, né? E aí é de indivíduo para indivíduo. Mas essa situação também pode ser de indivíduo para um grupo. Você pode ter um sentimento de pertencimento a esse grupo, de tentar se colocar no sentimento dessas pessoas que têm essa desse determinado grupo. A simpatia por a empatia por um determinado grupo, ela causa uma ideia de pertencimento, ou seja, quando você se coloca, por exemplo, você vê um grupo, né? Às vezes, populações indígenas, vou dar um exemplo, né? Quando você se coloca no lugar daquelas populações que estão vivendo numa situação assim, 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 algumas coisas a gente pode fazer de indivíduo para grupo. Ou a gente também, quando a gente entende os sentimentos daquele grupo. Então, o que a gente tem que entender é que empatia não é só de indivíduo para indivíduo. Eu posso ter empatia, né? Esse conjunto de sentimentos e ações, essa prática de me colocar no lugar desse outro, esse outro não necessariamente é um indivíduo. Pode ser um outro, pode ser um grupo, no sentido de que aquele grupo social, eu tenho que tentar entender os sentimentos que estão ali inseridos. Então, se eu estou falando de um grupo de skatistas, por que eles têm que sair na rua para andar de skate à noite, nas escadas? Eu tenho que tentar entender, porque senão eu vou só julgar, eu vou só fazer um trabalho de apontar o dedo e, sinceramente, não são ações efetivas. E eu acho que quando você pensa que a empatia pode ser de indivíduo para indivíduo, de indivíduo para indivíduo, de indivíduo para grupo,
de grupo para grupo, porque aí você diminuiria a polarização das coisas. Porque essa ideia, né, que a gente tem hoje no Brasil, ou você pensa como eu, ou você é o outro, isso é falta de empatia. Sabe? Você não pensa como eu, você é o outro. Isso é falta de empatia. Porque, por mais que eu não concorde com o outro, aquele outro pertence a uma sociedade como eu. E o que falta em nós? Empatia. Ah, mas eu não concordo com o jeito dele. Sim, mas a empatia é isso. É se colocar no lugar daquele outro, tentando entender aquele sentimento do outro. Porque se a gente faz isso, a gente consegue, pelo menos, criar diálogos. Por que a gente não cria tanto diálogo hoje? Porque a gente não tem empatia. E isso é uma coisa que a gente precisa fazer. A Maiara escreveu um trabalho diário. É diário mesmo. Eu acho que é quase de minuto a minuto, de segundo a segundo. E aí, por exemplo, quando você vê, né, um governo que, vou dar um exemplo de Saquarema, demora 2 meses para se preocupar com o comerciante, falta-lhe empatia. Porque se eu estou preocupado que o comerciante, às vezes, vai ter um monte de cheque devolvido e vai mandar embora seus funcionários, e esses funcionários são da minha cidade, que vão ficar sem emprego e não vão ter o que comer, se eu me coloco no lugar dessa pessoa, eu crio um projeto, um plano, uma estratégia para tentar minimizar o dano, porque todos nós estamos no mesmo mar. Agora, se você está numa jangada e eu tenho, talvez, espaço no meu barco, talvez eu pudesse te puxar para o meu barco, por que não? Mas para fazer isso, eu tenho que entender que a sua jangada é frágil. Eu tenho que arrumar um espacinho no meu barco, me preocupar com você. Puxar o meu barco para perto da sua jangada e tentar amarrar a sua jangada no meu barco para não deixar você afundar. Mas será que eu tô lá no meu iate, né? Deitada. Será que eu vou olhar para o lado para ver que você está na sua canoa furada? Eu não sei se eu vou olhar para o seu barco, para a sua canoa furada. E aí? Então, todos nós realmente estamos no mesmo mar pandêmico, né? Nós brasileiros, nós população mundial, mas os barcos realmente são diferentes. Verdade. E aí, eu estava vendo aqui, sem querer te cortar, que o Araújo, ele fala, né? Sem empatia, viramos uma máquina de reclamar sem perceber. É o que você acabou de falar, quando existem hoje tantas discussões, tantas brigas, se eu não concordo, eu estou errada. E aí virou-se uma máquina de reclamações. Todo mundo reclama de tudo e de todos. Ninguém consegue chegar no consenso. Porque eu reclamo do governo, que eu reclamo do comerciante, que eu reclamo do estudante, que eu reclamo do aluno, que eu reclamo da minha família, mas ninguém se coloca no lugar do outro. Ninguém procura entender, né? Como você está falando do nosso município. Se a prefeitura não conseguiu entender que os comerciantes iriam passar por problemas sérios, e agora para resolver isso depois de 2 meses? Como é que fica essas famílias? Como é que ficam esses empregos? Quando você fala de uma questão maior, porque é isso que eu estou dizendo, a empatia é um trabalho que nós temos que fazer de indivíduo para indivíduo, de indivíduo para grupo, de grupo para grupo. E aí você entra nas esferas institucionais, porque toda instituição ela é regida por pessoas, sabe? Não vem uma entidade do céu para administrar uma instituição. Verdade. Então essas pessoas, se elas não têm empatia, ela não está preocupada se a pessoa não tem uma cesta básica para comer amanhã. Agora, existe essa necessidade em todas as esferas. Porque se você tiver gestor público que tem empatia, que se coloca no lugar do outro, aí você vai ter governos que realmente busquem a redução da desigualdade social, a redução das injustiças, você vai ter medidas que minimizem os problemas econômicos, que ajudem, que garantam que esse aluno
que às vezes está fora da escola, tem uma alimentação por uma outra via, pensando que esse professor está em casa trabalhando o dobro, mas ele não poderia cortar o auxílio desse professor, porque esse professor também come, porque esse professor às vezes não está utilizando o auxílio transporte, mas ele pegou aquele dinheiro para comprar às vezes um tripé para poder dar uma aula. Quando eu tenho empatia, e aí eu estou falando do gestor público, a sociedade flui melhor. O que falta, né, quando você vê os governos omissos, é porque lhes falta empatia quanto indivíduos. E aí, se eu não me preocupo, querida, com quem está passando fome, eu vou fazer o quê? Betinho falou, Sim. Quem tem fome tem pressa. Mas se eu não sei o que é a emergência da fome, se eu não me colocar no lugar daquela pessoa, para que eu vou ter pressa? Eu posso demorar 45 dias para entregar uma cesta básica, sem problema. Que precisa que cada um de nós, né, nesse caso, reflita um pouco. Isso aqui, eu acho que é para a gente pensar, sobre como eu me desconstruo um pouco, não vou conseguir 100%, como eu me desconstruo um pouco como indivíduo, como Luciana, e tento me colocar nas situações das outras pessoas. Concordando ou não, eu tenho que tentar fazer esse exercício, porque assim a sociedade fica mais harmônica, eu consigo reduzir conflitos e eu consigo buscar soluções melhores de convivência. E isso são em todas as esferas, entende? Você Entendo. vê muito falar no Brasil sobre intolerância religiosa, que as pessoas não respeitam a religião do outro. Então, quando você fala de intolerância religiosa, e aí quando eu vejo, às vezes, quando eu leio uma notícia, que uma determinada religião foi lá e quebrou os objetos da outra religião, eu falo assim, mas como assim? Peraí. Porque, amor, isso é crença, isso é fé, eu não preciso destruir nada de ninguém. Eu tenho que me colocar no lugar daquele outro que acredita naquilo ali, cultua aquilo ali. Cara, mas se eu não cultuo, amém. Legal, beleza, mas eu tenho que respeitar. Eu tenho que me colocar no lugar do outro, que aquilo ali é importante para ele. Por que tem intolerância religiosa no Brasil? E a gente está nas estatísticas entre um dos países mais intolerantes do mundo. Do mundo. Então, por que acontece intolerância religiosa? E virou até crime. A Constituição de 88 diz que é crime. Então, por que isso? Porque a gente não tem empatia. Precisa a Constituição dizer para você e para mim que é um crime? Precisa, porque a gente não tem empatia. Então a gente só respeita a lei, né? Porque senão a gente vai preso, tem que pagar multa, né? Aí eu falo, não, verdade. Não vou fazer, né? Mas agora, se a gente tem esse trabalho de empatia, eu acho que a escola tem esse papel, o Estado, na medida em que tem que criar políticas públicas com esse pensamento de se colocar no lugar do outro e pensando em todas as diferenças. Estou falando nas instituições, a família, né? Ensinar o seu filho a se colocar no lugar do outro, mesmo que não concorde, né? Com aquilo, mas ensinar a respeitar, isso é uma prática de uma construção social de empatia. Você cria uma sociedade mais harmônica. Eu não estou dizendo aqui que é fácil, não, sabe? Eu não vim aqui pintar um elefante cor-de-rosa para ninguém. No século XVIII, os iluministas falaram que a gente era, por si só, um ser individualista. Agora, a gente pode utilizar das próprias instituições, família, Estado, igreja, escola, para ajudar isso. Porque quem tem um pouco mais de conhecimento, de esclarecimento, tem que fazer esse papel. Isso é muito importante. Porque uma coisa que também gera em você e minha empatia é quando você tem conhecimento. Quando você conhece aquilo ali, você se coloca mais fácil naquilo ali. Então, verdade. O objetivo do conhecimento é esclarecedor. Eu sempre falei para o meu filho, Tito, conhecimento liberta, conhecimento é poder. Né? Conhecimento é isso. Então, quando você... tá na Bíblia, né? Que quando o conhecimento, ele te liberta, ele não te faz escravo,
você aprende a viver, você aprende a tomar decisões certas, é o que você está falando, né? Sim, e o que acontece? O conhecimento, ele é muito importante porque ele te faz compreender o todo. Então, por exemplo, se eu estou falando como no caso, né? Nós somos o país que mais tem crimes contra a mulher, né? Que é o feminicídio. Nós somos o país que mais mata gay no mundo. Então, nós somos um país que tem um índice alto de feminicídio, nós somos um país que temos um índice alto de homofobia. Por que isso acontece? Nós somos um país que temos um índice alto de quebra-quebra de instituições, de casas religiosas de origem afro-brasileira. Por quê? Por que as pessoas fazem isso? Porque lhes falta empatia. Agora, como mudar essa realidade? É o conhecimento. O Denis sempre fala, educação é tudo, educação é tudo. É a educação mesmo, a educação é tudo. Porque quando você ensina o seu filho, o seu aluno, ou o seu jovem lá da igreja, eu não sei, quando você ensina que, mesmo que você não concorde com a realidade daquela pessoa, e você se coloca um pouquinho no lugar dela, o sentimento dela, a visão dela, você vai ter uma atitude diferente. Porque se eu simplesmente olho a situação de uma pessoa sem nenhuma empatia, o meu sentimento, a minha visão é uma, a minha prática é uma. Se eu passo a ter empatia por aquela pessoa, o meu sentimento e a minha prática é outra. O que nos falta é empatia. Entendeu? Exatamente. Foi isso que a gente quis mostrar, né? Na nossa live de hoje. É como você falou, a gente não veio aqui pintar um elefante cor-de-rosa e nem veio dizer que tudo é muito fácil e que você, a partir de hoje, pode desenvolver a sua empatia, seja individual ou em grupo, mas que é uma coisa necessária. A gente precisa desenvolver isso. A gente precisa entender até para que as futuras gerações, que são nossos filhos, seus alunos, as pessoas que estão ao nosso redor, elas consigam entender isso. Porque se não for dessa forma, o cenário vai ser sempre o mesmo. E a tendência é que fique mais crítico, é que fique mais difícil. Nós, enquanto executiva do PSB, nós estamos trazendo para vocês várias lives, toda terça-feira às 19h30, com temas que a gente quer junto com vocês debater. Toda terça a gente está aqui junto. E logo, logo a gente vai ter uma série de lives onde a gente vai estar falando de assuntos que vocês vão poder, junto com a gente, desenvolver. Luciana, eu quero muito te agradecer pela oportunidade que você deu a gente hoje de estar falando de algo que parece tão simples, né? De repente, as pessoas podem estar falando, mas tem que começar primeiro com a instituição religiosa ou a governamental, tem que começar primeiro na escola. Não, ela começa com a gente. É o que você sempre fala, né? Se a gente conseguir alcançar que seja 2, 3, 5, 10 pessoas, e essas pessoas, elas começarem a ter o interesse do conhecer, o interesse do saber, elas vão contaminar, né? É igual no comércio, né? Uma reclamação para 10 destrói aquela boa venda que ele teve um elogio. A mesma coisa é o que hoje a gente deseja, que todos vocês que estiveram junto com a gente consiga desenvolver isso, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua religião, ou no ambiente político que você esteja, que você consiga entender que se a gente não se coloca no lugar do outro, a gente vira uma máquina de reclamação, de julgamento e de achismo, né? Porque hoje o que não falta são juízes e pessoas que se acham certas, né? É verdade, é verdade. Eu queria até deixar uma reflexão, que quanto mais empatia,
menos intolerante você é. Acho que quando você se pegar muito intolerante, você pensa assim, caramba, tá faltando em mim empatia. Então, quanto mais empatia eu procuro trabalhar em mim, porque é um trabalho, é uma construção, porque você se desconstrói para construir a empatia. Então, quanto mais empatia, menos intolerante eu sou. E aí, mais